pessoas, estamos aqui para mais um livro, Os Passageiros do Futuro, livro publicado em 1987 pela editora Ática, para a série Vagalume, escrita pelo escritor Wilson Rocha, nascido em 1931 e falecido já em 2014. Wilson Rocha trabalhou no teatro, escreveu livro, foi redator, diretor, fez roteiro para a TV, trabalhou em vários canais. E uma das suas obras mais conhecidas é a adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV Globo. Antes de falar sobre o enredo, vamos falar sobre os personagens principais do livro: Terra, Plique, Bior e Delon. Galera, o ano se passa 3000, o século 30, e a galera aí agora tem superpoderes, é isso mesmo, Terra pode se transformar em qualquer coisa ou animal. Plique tem o poder de se energizar, controlar a energia. Bior é super inteligente, galera, como fosse um gênio, professor Pardal, E Delon seria o líder dessa turma, apesar de ser muito inteligente, é o cara que concilia as pessoas que estão ao seu redor, e é importante aí para a história. Bom, galera, a história se passa no futuro, exatamente no ano 3000 do século 30, E o futuro está bem mudado, Existe sim uma alta tecnologia, porém, há um revés nesse futuro, onde a fauna e a flora quase são inexistentes, assim como o céu, está cinza pela poluição e o sol quase não é visto, E os jovens ali estão reunidos, estão procurando, caçar ali um chamado planeta anão, galera? Então eles capturam um planeta anão, que é um planeta praticamente invisível ao olho nu, e levam para o laboratório, do seu centro educacional chamado GLS, Então eles vão para lá, para fazer a pesquisa com esse planeta anão. Bom, galera, aí tem essa confusão, com o planeta anão, Chega o inspetor Milas, e tem um certo poder tanto para os jovens como também para os pais dos jovens, um poder aí que ele tem e ele gosta desse poder, galera? E ele vai acusar esses jovens aí, de insubordinação, vai colocar neles várias acusações e vai levar eles até a grande bolha, que é uma espécie de um supercomputador, uma IA, que tem a ideia de fazer as regras, de Zônia, galera? É como se o supercomputador representasse o Estado, e as leis que teriam que cumprir. E essa IA, ela fala que esses jovens têm que devolver, o planeta não. Só que, aproveitando esse descuido, os habitantes, eles fogem, e a grande bolha diz que esses jovens têm que reencontrar, esses habitantes do planeta e devolver lá o planeta para o seu habitat natural, E aí vai começar uma certa confusão. E aí, galera, entra na jogada, o robô Log, um robô atrapalhado, já ultrapassado para sua época do século 30, os jovens antes disso usam um outro jovem telepata, que tenta, a partir de um código gerado pelo robô Log, encontrar aí esses habitantes aí do planeta anão. Só que o Log, galera, o Log ele mente, um código, e o outro telepata aí ele não consegue encontrar, os habitantes do planeta anão. E com isso, ao uso desse código, Delon, é arremessado aí para um espaço-tempo, galera? E ele vai parar no ano de 1987, E lá encontra, uma amiga chamada Márcia, que ele faz amizade ali naquele período, e também, um briguento, típico de filme dos anos 80, galera? Que é contemporâneo ao livro, a publicação do livro, E ali o Delon, galera? Ele encontra dois aspectos interessantes, com relação ao século 30, ele encontra mares, fauna, flora, que não era mais encontrado na sua época, tem até uma admiração por isso, mas ele encontra a miséria, a pobreza e as favelas, coisa que não existia no seu tempo,
E toda essa contradição, né, o jovem, né, entra ali naquele mundo de 1987, tá, galera? E aí os jovens ficam muito bravos com o Robolock, que a partir do seu código errado deu toda essa confusão, né? E aí eles vão tentar aí ir para o passado e salvar aí o Delon, né? Porém, né, para essa tentativa eles precisam de alguém, né, que fique observando, né, os aparelhos, né? E aí chama o pai de Delon, né? O Delon pai, né? E o Delon pai ele vai vir enquanto os jovens aí vão viajar no tempo. Só que aí acontece, né, um imprevisto. Os jovens eles vão parar no ano de 1710 do século XVIII, né? E aí eles chegam em meio a uma guerra, né? Ou seja, os franceses tentando invadir aí o Rio de Janeiro ali, né? O Brasil colônia. E aí eles entram no meio da guerra e conhecem, né, um novo personagem, Brás, né, um jovem que está lutando ali nessa guerra entre a França. Enquanto isso, o Delon pai, né, vai tentar aí subjugar aí a grande bolha, né, tentando passar pelo inspetor, né, que também almeja um poder maior, né, o poder de grande programador, né, que é um cargo que está vago. E o inspetor Milas ele quer essa vaga. E para isso, né, o Delon pai vai se juntar aos outros pais, né, e tentando resgatar uma coisa já esquecida no século 30, a tal da democracia. E nesse momento, né, nós temos 3 núcleos, no século 20 com Delon, no século 18 com o resto dos meninos, né, e no século 30, né, com o pai do Delon e os pais, né, tentando resolver o problema, tentando levar para a grande bolha uma solução. E aí, galera, para quem quiser continuar, né, leia um livro, né, eu contei um pouco do enredo, né, vocês podem encontrar esse livro tanto nas lojas virtuais, nos sebos e também é encontrado até mesmo em audiobook na internet. Bom, vamos a outros aspectos. Bom, galera, vale salientar o ilustrador do livro, tá? O Milton Rodrigues Alves, né, que além de ilustrador foi diretor de arte, né, tem vários trabalhos aí, uma gama de lugares que ele trabalhou, tá? Fez tantos serviços, né, para literatura, né, também ilustrou livros didáticos, paradidáticos, tá? E 2 editoras que ele tem grandes serviços que muita gente conhece, né, a editora Abril e a editora Ática, né? Ele também chegou a trabalhar na televisão. Mas para quem viveu aí os anos 70, 80 e 90, galera, em algum momento deve ter cruzado com alguma ilustração, né, do Milton Rodrigues Alves, também considerado aí um dos melhores ilustradores que o Brasil já teve, tá? E inclusive na própria editora Ática e na série Vagalume ele tem muitas ilustrações aí em vários livros, tá, galera? Então vale aí, né, a dica, né? Bom, galera, para terminar, né, vamos falar sobre o tema do livro, tá? Os Passageiros do Futuro. O livro é uma ficção científica e também uma distopia, tá, galera? Distopia também conhecido como não lugar, né? Que é o inverso de utopia, né? Que seria um lugar perfeito, incrível, maravilhoso, né? Distopia seria um mundo às vezes destruído e acabado, tá? E por que é uma distopia? Porque tem 3 níveis da distopia que encontramos nesse livro, né? Falamos sobre política, tá? Questões como liberdade, a questão socioeconômica, como falamos de pobreza, e a questão da democracia, né, nas decisões, né? Isso está presente no livro. E a questão do meio ambiente, tá? Apesar de o futuro, algumas coisas como violência, né, crimes parecem não ser encontrados, coisas como o meio ambiente, né, a poluição, né, a inexistência de rios e mares, né, e também a desertificação, né, ou seja, vários lugares com aquela ideia de deserto, tá? E a alta tecnologia, tá, galera? Também ela é presente no livro, né? Afinal, a tecnologia que dá ali a questão ali da viagem no tempo, né? Assim como a comodidade, né? Para quem lê o livro vai ver mais informações sobre as questões tecnológicas e do futuro ali do século 30. Bom, galera, o livro é uma literatura infanto-juvenil, né? Tranquilo. Né, o autor ainda, né, Wilson Rocha, ele deixa ali um glossário ali no final do livro, né, para algumas palavras ali que aparecem durante o livro. Bom, galera, fica a dica do livro, né, Os Passageiros do Futuro,
obrigado e até o próximo vídeo. Fui.